Fala galera do Patriotas, mais um de dentro do campo, essa semana de novo sobre a defesa. Eu sei, a gente tá encarnado com essa história de defesa, a defesa precisa melhorar e a gente tem mais coisas para ver sobre ela. A gente já viu semana passada o desastre que foi naquele drive contra o Seattle Seahawks e hoje a gente vai ver os 5 sacks que a defesa conseguiu fazer só no primeiro tempo na partida contra os 49ers. E uma informação interessante é que esses 5 sacks igualou o recorde da franquia dos Patriots na história com o maior número de sacks conseguidos no primeiro e segundo quarto. E é isso que a gente vai ver hoje, essa defesa que vem sofrendo para chegar no quarterback, mas que nesse último jogo conseguiu melhorar e fazer pressão. Na primeira jogada da partida já foi sack para os Patriots. A defesa estava em cover 1, ou seja, tinha o Harmon lá atrás, ele nem aparece aqui no vídeo, mas ele estava cuidando lá do fundão. Olha como o Chung acompanha o tight end aqui fazendo motion antes da jogada. Vai sair a jogada, a gente vai ver que o Ninkovich vai estar aqui em cover, então ele está aqui cuidando por enquanto do número 13, que é o mesmo jogador que o Butler tá cuidando. O Hightower tá de olho aqui no running back, ó, veja como ele não tira o olho do running back para saber para onde ele vai. O resto da defesa tá fazendo uma marcação justíssima, muito boa. Olha como o Rowe tá perto, olha como o Logan Ryan tá justo. E aí eu vou voltar rapidinho aqui que a gente vai rever ela agora da linha de defesa. Veja como o Brent gira bem por cima do marcador dele e consegue fazer pressão no Colin Kaepernick. O Kaepernick, como a gente acabou de ver, não tem para quem lançar, tá sofrendo pressão e resolve correr meio que pro lado aí pra esquerda para ver se ele acha algum lugar para ele lançar. O Butler muito esperto, olha como o Butler tá de olho nisso também e foi lá buscar o Colin Kaepernick na linha de scrimmage, conseguindo derrubar o quarterback. Hora do segundo sack agora. Semana passada a gente viu aqui no programa que teve momentos que os Patriots foram com 2 jogadores só pra cima do Russell Wilson. Dessa vez foi bem diferente. Nessa jogada aqui, são 6 jogadores que vão pra cima do quarterback. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 com o Hightower aqui. E o Chung, que sai despercebido, fingindo que estava marcando o receiver lá na ponta. E vem pela lateral aqui, sem basicamente ninguém perceber ele. Principalmente porque quando sai a jogada um pouquinho mais, a gente percebe que o running back ficou muito preocupado com o Hightower. Olha como ele tá de olho no Hightower que tá vindo pelo meio e não dá tempo de pegar o Chung. Ele até percebe o Chung, mas era tarde demais. Nesse momento a gente sabe que vai acontecer o sack, mas mais uma vez, olha como a marcação tá boa. Olha aqui embaixo como tem 2 jogadores juntos, aqui também, outro aqui. O Rowe tá com um pouquinho de distância, mas nem tanto assim, porque o receiver ainda não fez o corte dele. Então, além do Kaepernick não ter ninguém para lançar, o Chung chegou e pegou ele. Detalhe aqui que eu quero trazer de novo, olha a técnica do Flowers, perfeita, que gruda no center, joga ele no chão, passa por 2 e quase faz o sack também. É que o Chung foi mais rápido, porque senão o sack ia ser do Flowers. Terceira para o gol, apenas 6-0 no placar e mais um momento do sack, o terceiro na partida e mais uma vez com 6 indo para cima do Colin Kaepernick. Sai a jogada e a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o Hightower, que estava lá atrás, sem demonstrar que iria para blitz, foi. Ou seja, sobrou o running back para pegar o Hightower que vinha lá de trás na velocidade. Ele até tentou, mas o Hightower não tomou conhecimento dele, pediu licença e foi pegar o Kaepernick. Veja mais uma vez o ótimo trabalho da secundária. Olha como todo mundo estava bem marcado. O Chung aqui muito colado. O Rowe lá atrás também muito colado. Para quem o Kaepernick olhou, não tinha como lançar. E a única certeza que ele teve foi o Hightower caindo para cima dele. Chegamos no 4º sack da partida e também foi uma 3ª para 8. Essa é a formação que a gente falou no podcast dessa semana, que os Patriots mudaram, fizeram uma coisa diferente e realmente ela é bem diferente do que a gente está acostumado de ver nos Patriots. Então a gente tem 3 DLs só, que no caso aqui foi o Ninkovich, o Flowers e o Chris Long. Só 2 linebackers, que nesse caso foi o Van Noy, recém-chegado, e aqui o McClellan. 3 cornerbacks, Butler, Logan Ryan e Eric Rowe. E 3 safeties, o Chung, o McCory e o Harmon, que não aparece, que como sempre, vocês já perceberam, ele sempre tá lá no fundão, cuidando lá de trás. Antes da jogada, os Patriots mostram aqui uma blitz de como se fossem 5 jogadores, com os 2 linebackers indo. Só que quando sai a jogada, a gente percebe que o McClellan não vai. Quem vai é o Van Noy.
Aqui pelo meio, o Flowers e o Ninkovic se cruzaram e o Flowers fez um bom trabalho ocupando o center e o guard. Com isso, o Van Noy ficou sozinho com o tackle, passou fácil, o guard até tentou ajudar, mas não deu tempo, e o Van Noy fez desgraça aqui, chegou fácil no Colin Kaepernick e conseguiu seu primeiro sack nos Patriots. Interessante lembrar que o Van Noy era jogador do Lions e lá ele era sempre usado na cobertura, mas mostrou aqui, praticamente na sua primeira jogada em New England, que é bom pressionando o quarterback e vamos torcer para ele continuar fazendo isso. Quinto e último sack foi muito pela marcação da defesa. Sai a jogada aqui, os Patriots vão com 4 para cima do Kaepernick e veja nesse momento como ele tá tentando achar alguém, mas tá todo mundo bem marcado, todo mundo com o seu marcador de olho no Kaepernick, então ele tem que segurar a bola. A linha de defesa consegue se movimentar aqui, força o Kaepernick ter que andar para frente. E o interessante é que, olha como o Ninkovic parecia que estava sendo dominado aqui nessa jogada. Na verdade, ele está de olho no Kaepernick e assim que ele começa a correr, o Ninkovic larga o marcador dele e vai lá fazer o sack. Acerta a bola também, acaba forçando o fumble, mas que não foi recuperado pelos Patriots. Diferente daquela defesa da semana passada, que não conseguia marcar, mandava blitz atrasadas, estranhas, mandava normalmente 2, 3 jogadores para cima do quarterback só. Dessa vez a gente vê uma defesa marcando muito bem, ou seja, fazendo o quarterback segurar a bola e ajudando a DL lá na frente, e a própria DL também sendo criativa, ora indo com 6, ora indo com 4, ora indo com 5, dando uma leitura diferente para o L do 49ers, que atrapalhou o jogo deles, fazendo com que a gente conseguisse os 5 sacks nessa partida, coisa que fazia tempo que a gente não conseguia. Eu vou ficando por aqui, conto com a sua curtida, com o seu compartilhamento e com o seu comentário. Abraço, galera!